Voltamos! Estou de volta com Sem Filtro. Me conta, gente, como é que anda o seu consumo de drinks? Está bebendo demais? O que devia ser só diversão, pessoal, está se tornando vilão na saúde da mulher. Segundo uma pesquisa no Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, os números de mortes e internações entre mulheres por uso de álcool aumentaram. Em 2021, as mortes subiram 7,5% e as internações 5%. Podem parecer números pequenos, mas isso é muito relevante quando nós estamos falando da saúde e da vida das mulheres. Nossa produtora Rafa Polo falou com a Mariana Tibes, que é socióloga, é coordenadora do CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. E aí ela disse que isso é um novo comportamento global, não é só aqui no Brasil não, gente, no mundo inteiro. Apesar de que os homens ainda são a maioria das vítimas em números absolutos, há um crescimento no impacto que a bebida alcoólica causa nas mulheres. Fibe e Sema, voltem aqui, por favor, amores, que eu quero vocês comigo nessa conversa. Fibe, me conta, por que que esse consumo de álcool aumentou tanto entre as mulheres? Pois é, Cris, a gente pode dar alguns palpites, né? A Mariana, que a Rafa entrevistou, diz que é uma tendência global que tem a ver com uma mudança comportamental das mulheres. Ela fala assim: hoje em dia as mulheres sentem que podem beber e tá tudo bem. Antigamente tinha um tabu de que a mulher que bebia era mal vista. Eu não sei se esse tabu já passou, tá? Mas ela diz que o limite foi desconstruído, a gente não vai mais dizer que a mulher não pode beber como um homem, ninguém pode dizer isso, né? Tem um mundo com mais igualdade, e isso afeta também o consumo de álcool. Eu, Cris, vou arriscar ir um pouco mais longe. Eu acho que de geração em geração está mudando o espaço social que a gente ocupa, né? Então, nesse momento, a gente está num lugar que está um pouco mal resolvido. A gente pode, porque antigamente não podia trabalhar fora, a gente pode trabalhar fora sem autorização de ninguém, a gente é mais independente financeiramente, mas quando a gente está casada, as tarefas de casa não estão redistribuídas, né? As mulheres em relações heteroafetivas ainda estão sobrecarregadas. Quando a gente está solteira, e muitas vezes a gente está solteira cuidando dos filhos, que o pai não está cuidando, e cuidando também do trabalho, enfim, a gente está sobrecarregada, a gente está exausta, a gente está muitas vezes com a capacidade financeira de comprar o nosso próprio álcool sem precisar dar satisfação para ninguém, e talvez isso gere também mais consumo, né, Cris? Ela fala, a Mariana também, que a gente precisa ter um pouco de cuidado porque a gente metaboliza esse álcool de forma diferente e as consequências também podem ser mais sentidas do que no corpo dos homens. Ela pede um cuidado e diz que a gente tem que reconhecer que não é uma questão fácil, que em vez de julgar, a gente precisa acolher e tratar disso, Cris, quando realmente sai do limite, quando começa a bater na nossa saúde, na nossa rotina, quando a gente se dá conta de que a gente está dependente, porque é uma droga perigosa, né, Cris, para a gente criar essa dependência. Eu, que consumo álcool socialmente, como se diz, tomo cuidado de tempos em tempos, quando eu sinto que o meu corpo está ficando sobrecarregado, às vezes a gente se sente intoxicada, faço uma abstinência, o período combinado comigo mesma, mas eu fico uma semana, 2 semanas sem beber, para sentir que eu estou limpando o meu corpo, que eu estou no controle, que está tudo bem, né, Cris? Não sei como é para vocês. O álcool é uma droga perigosíssima e é uma droga liberada. Eu mesmo já escrevi aqui em várias colunas aqui no Universo, porque não sou só apresentadora, sou colunista, de que tem uma relação muito complicada com ele. E fiquei durante muitos anos sem poder beber. E descobri que nós somos dependentes, que o álcool se tornou um problema nas nossas vidas, é algo muito doloroso e difícil. Mas é necessário pedir ajuda, é necessário entender que não está dando certo. Não é porque ele é uma droga sociável e que é legal, é bacana, é divertido beber, que isso pode estar funcionando para você. Isso pode estar colocando a sua vida num buraco. E não é implicância nossa não, viu, gente? A Mariana explicou que existem mais de 200 doenças que estão atreladas ao uso do álcool e que a gente nem sabe. Uma delas, por exemplo, é o câncer de mama. Olha o perigo. A gente está falando de uma questão que é muito perigosa. E aí eu quero saber da Sema. Conta pra gente como é que essa mulher pode entender, Sema, o que é um consumo abusivo de álcool. Olha, a Mariana, mesmo que você acabou de citar, Cris, ela traz aqui um parâmetro que o consumo abusivo. Ele pode ser considerado quando a gente consome, por exemplo, 4 copinhos
de 4 taças de vinho, por exemplo, em um período curto, de 2 horas, por exemplo. Esse é um tipo de consumo que já pode trazer algum tipo de problema. E aí a gente precisa avaliar se isso está sendo feito diariamente ou se você consome sazonalmente, mas de um jeito abusivo. A gente tem uma colunista no Nós Mulheres da Periferia, acho muito importante ler as suas colunas, e a coluna da Larissa Dark, também ela trouxe o seguinte título, né? De copo em copo. O alcoolismo também é papo de mulher, porque fica parecendo que não é papo de mulher, né? E aí ela traz aqui 2 cenários que eu vou dividir com vocês. Um é de bebedores diários e outro é de bebedores compulsivos. Ou seja, o diário é quando você tem necessidade de tomar todos os dias. O outro é quando você acaba bebendo sazonalmente, como nos finais de semana, né? A gente tem bastante isso no nosso dia a dia. Ai, sexta-feira, minha cervejinha. O final de semana é o momento que eu dou ali aquela extravasada. Mas esse sazonal, você pega a primeira cerveja e não consegue mais parar. E aí você abusa, né? Então, eu acho que a gente precisa acender aí esses alertas. Eu consigo parar na primeira taça? Eu consigo parar na segunda cerveja? Eu consigo estar com os meus amigos que podem até exceder e não exceder? Qual que são os meus limites? A gente precisa prestar atenção nisso e reforçar, Cris, que tem o CAPs disponíveis em todas as cidades, né? Que é um serviço do sistema público, que as pessoas podem procurar ajuda. E a Larissa destacou aqui a existência de uma associação de alcoolismo feminino, que também presta algum tipo de atendimento e acolhimento, que as mulheres que estão aqui assistindo a gente, que conhecem alguém ou que estão passando, estão percebendo aqui, de acordo com o que a gente está trazendo, que pode precisar de ajuda, dá uma pesquisada. O importante é a gente saber identificar os nossos limites e buscar ajuda quando for preciso. Isso mesmo, Sema. E esse serviço que você trouxe, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, vocês podem encontrar o endereço em todo o Brasil através do site do Ministério da Saúde. Com conhecimento, a gente pode e deve ficar atentas, não é verdade? E até mesmo cuidar um pouco mais de uma amiga que pode estar aí descontando os problemas no álcool. Sabe uma outra coisa que eu acho que é muito importante da gente chamar a atenção? Não dá para você, mulher, sair de casa e se divertir, beber, não comer, não tomar água, perder o limite, pegar um Uber com um profissional que você não conhece, que você não faz a menor ideia. Nós estamos aí assistindo várias situações de mulheres em vulnerabilidade, que estão sendo violentadas, que estão sendo estupradas. A gente está sempre falando isso aqui no Sem Filtro. É muito importante que você se proteja o máximo para não estar em situações de violência. Eu sei que isso não é uma culpa sua. A gente também está aqui alertando para a necessidade de mudar o comportamento dos nossos violentadores, das pessoas que nos violentam, mas é importante a gente entender que o álcool nos deixa vulneráveis e pode nos colocar numa situação que fuja completamente do nosso controle.